eu sou a Thelma e esse vídeo é sobre o clã da Lua sumério. Na antiguidade suméria existiam dois clãs, o clã do Sol e o clã da Lua. O clã do Sol era liderado pelo deus Enki e o clã da Lua pelo seu meio-irmão, o deus Enlil. O deus Enki, então, ele tinha a característica de ser construtor, e o clã da serpente, o clã do Sol, eles eram cientistas, matemáticos, trabalhadores, engenheiros, arquitetos, e o clã da Lua, em oposição, era um clã mais administrador. Eles eram agricultores, eles desenvolviam melhor uma administração comercial, administração de bens, administração e distribuição de produção, e este clã era liderado então pelo deus Enlil, o clã da Lua. Quando o deus Enlil chegou a Nibiru com a sua equipe, a equipe do deus Enki ela já havia se estabelecido sobre o Vale de Serpentes. Então aquela região proporcionou, derivou, originou o nome daquele clã, daquele povo, o povo serpente. O deus Enlil, então, quando ele chega com a sua equipe, ele procura um outro lugar para ele se estabelecer com a sua equipe, e o lugar em que ele escolhe é conhecido como Floresta dos Cedros. Então, a gente deduz que a Floresta dos Cedros seja na região do Líbano. Ali na região do Líbano, entre o Iraque e o Líbano, que vai do Iraque ao Líbano e ao Egito, a gente tem então a região da antiga Babilônia. Essa região, se você desenhar no mapa a linha que curva até o Egito, ela forma uma meia lua. Então, a região ela deu o nome ao clã. Então, o clã da Lua, ele fica na região da Babilônia, que é também o local que tem o formato, territorial de uma meia-lua. Ele se estabelece naquela região e ele vai administrar toda aquela região ali, a agricultura que eles vão produzir, tudo que eles produzirem ali de alimento será administrado e comercializado, tanto terras também, pelo clã da Lua, que é o deus Enlil. Quando o deus Enlil ele já chega com a proposta de administração. É assim que está descrito. Então, o deus Enlil ele vem exatamente para administrar. Quando o deus Enki chega de Nibiru, aquela região ali do Egito, ele já vem para construir. Ele já é aquele que constrói, aquele que planeja e aquele que manifesta todo o conhecimento dele e ele edifica. Já o deus Enlil, ele vem para administrar. Então, o clã da Lua é o clã conhecido como o clã administrador, e o clã do Sol é conhecido como o clã que produz, o clã trabalhador. Ali na região da Babilônia também teremos o templo de Ur, que é dedicado ao deus Lua. O deus Lua é filho do deus Enlil. O nome dele é Nanar, que representa brilhante. Nanar ou Nana é o pai de Inanna e Utu, os irmãos gêmeos. Então o que acontece? Enki está na região ali do Egito, enquanto o deus Enlil está estabelecido na região da Babilônia. Eles se desentendem. Existe um desentendimento entre esses dois clãs. Por quê? Por causa da Torre de Babel. O deus Marduk, que é o filho mais velho do deus Enki, ele decide construir uma torre para administrar idas e vindas dos deuses. Não sabemos o que isso realmente significa, tá? Então, assim, vão surgir teorias de que o deus Marduk queria, na verdade, tomar conta das naves espaciais e que vinham de outros planetas, mas a gente não sabe realmente para que serviria essa torre. Talvez de tão alta ela pudesse observar as idas e vindas dos comerciantes, das pessoas, né? E não necessariamente seres alienígenas ou naves extraterrestres, né? Então
focando no olhar histórico, na percepção histórica, a gente vai entender que ter uma torre muito alta naquele tempo era uma demonstração de muito poder. Então, o deus Marduk, o filho primogênito, o filho mais velho do deus Enki, ele queria muito essa torre. E a torre que ele queria construir, o deus Enki, que ele queria construir na região ali do deus Enki, ali do Egito, ele foi proibido. O deus Enki não gostou da ideia, ele disse não vamos construir mais uma torre, nós não precisamos disso, nós não queremos que os deuses venham a essa região, então nós não vamos construir essa torre, e impediu Marduk de dar início a isso. Porém, o deus Marduk, ele decide fazer uma proposta a deus Inanna e ao deus Utu para que essa torre fosse construída na região da Babilônia, onde o deus Enki ele não teria poder, né? Quem está ali na região da Babilônia, na região do clã da Lua, é o deus Enlil. Então, os deuses irmãos gêmeos Inanna e Utu, eles concordam, eles entram em acordo com o deus Marduk para a construção desta torre. A torre começa então a ser construída, ela começa a ser erguida, edificada, e acontece de haver um desentendimento entre os irmãos Inanna e Utu e o deus Marduk. Um soldado, alguém muito mal identificado na história, ele faz uma fofoca, uma intriga, dizendo que o deus Marduk planeja, na verdade, tomar posse daquela região onde os irmãos gêmeos e ele estão construindo a pirâmide. A torre. Essa confusão, essa intriga, causa em Inanna um desconforto muito grande e ela inicia uma guerra com o deus Marduk. A torre de Bel-Marduk, a torre que vem a ser construída então, deveria ser a torre de Babel. A torre de Bel-Marduk, ela não é construída por causa desta confusão, desta guerra que se instaura ali na região da Babilônia por território. Então Inanna se considera traída, ela considera que Marduk não honrou com a palavra dele e ela entra em guerra com esse deus. A guerra é muito violenta. Nessa guerra, o deus Enki vem a falecer com uma lança enfiada em seu corpo que o prende ao chão e ela acaba tragicamente, de um modo muito trágico para os dois lados. Porém, o clã administrativo, que é o clã da Lua, que vence a guerra, esse clã, ele coloca diretrizes, ele ordena acordos para que haja paz. E o acordo que eles fazem, que o clã da Lua faz com o clã do Sol, é de que o clã do Sol deve fornecer mantimentos, ouro, alimentos, ferramentas, tudo que for de valioso, eles devem uma porcentagem da produção deles ao clã da Lua. A gente pode perceber que esse acordo perdurou por muitos e muitos anos, porque a rainha de Sabá, registros da rainha de Sabá, levando mercadorias até o rei Salomão. Então, mas o rei Salomão, não se sabe se ele existiu ou não, porém ele pode ter existido com outro nome, porque para cada ocasião aqueles personagens eles eram identificados por nomes diferentes. O que importa então é que a gente consegue encontrar uma evidência histórica de que este acordo foi feito no passado e permaneceu por muitos e muitos anos depois da morte desses dois deuses, depois do fim desses dois clãs. Então esse clã administrativo, ele toma conta de toda a população camita, ele vai ser identificado como o clã conservador, que é o clã que estabelece e ordena e coloca diretrizes e cria sistemas para que o povo do Sol, o povo serpente, o povo do clã do Sol, eles continuem trabalhando para eles. Cam é Ram, que deriva da palavra Hevil,
que significa serpente. Cam assume as nações mesopotâmicas como Cush, Saba, Nimrod, Filístia, Fenícia e todas as outras que são cananeias. Despertando Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo do servo será de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja Jeová, o Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Dilate Deus a Javé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Então, o meu professor de egiptologia vai dizer que não se sabe por que exatamente esse sistema permanece até os dias de hoje, mas eu acho, e qualquer um pode observar, que esse sistema estabelecido desde aquela época dos sumérios favorece determinado grupo, favorece determinados líderes. O que acontece? Existe uma pirâmide de poder. No topo desta pirâmide estão os descendentes desses deuses administradores do clã da Lua, que se consideram superiores ao restante da humanidade, que foi criada pelo deus Enki, que deus Enlil era contra a criação desses humanos, ele não quer se misturar com essa raça daqui da Terra, eles se consideram superiores, se consideram deuses. Então, os descendentes deste clã, eles se consideram também como deuses, eles se consideram como superiores, e eles irão, então, manter o domínio através de sistemas. Então, no topo da pirâmide, nós temos o deus Enlil e toda a sua elite administrativa e todos os seus descendentes até hoje. Abaixo desse topo da pirâmide, nós temos as instituições religiosas que servem como um sistema de controle, de manipulação. Abaixo do sistema religioso, nós teremos, então, as forças armadas, né, que servem como proteção para os líderes, não para o povo. Esse sistema de forças armadas protegem os dois primeiros sistemas do povo. E abaixo tem o povo que trabalha, que oferece até hoje os mantimentos, todas as riquezas que produzem é oferecida para o primeiro poder. Então, o sistema não mudou, ele, assim como o acordo feito com a rainha de Sabá, do clã do Sol, para que ela servisse ao clã da Lua, nós também estamos presos no mesmo sistema até hoje, milhares e centenas de anos depois. Então o sistema é o mesmo, imperialismo, igreja católica, igreja anglicana, budismo, o que for, abaixo as forças armadas, depois o povo. E isso é no mundo inteiro. Mas no Brasil não temos imperialismo. O presidencialismo é o sistema político mais próximo do sistema imperial. Por quê? Porque nós temos o presidente que ele pode decretar, ele pode criar leis, ele pode decretar leis, e ele está ali no topo como o administrador superior dos outros poderes. Depois desses poderes nós temos a religião, que a gente pode observar que os religiosos, eles que elegem o presidente. Então, abaixo do presidente, abaixo desse poder que nós temos na pirâmide, nós temos o sistema religioso, que é o povo que elege os presidentes. Abaixo desse sistema religioso nós temos as forças armadas, abaixo das forças armadas nós temos o povo. Igualzinho a qualquer parte, a qualquer sistema político no mundo inteiro. Mas e o socialismo? O socialismo, ele vem tentando implementar um sistema mais democrático, porém com interesses que servem ainda ao topo. Não existe, na verdade, muita diferença entre os sistemas. Nós temos essa ilusão de que o socialismo, o sistema capitalista, que é um sistema econômico, o sistema comunista, que também é um sistema econômico e não é um sistema político, por isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, o comunismo, o capitalismo, que são sistemas econômicos, eles permanecem da mesma forma porque existe um controle que te dá a ilusão
de que você pode mudar alguma coisa, de que você pode ter participação nos lucros que você oferece para os líderes do topo da pirâmide, mas na verdade você não é capaz, você nunca vai alcançar, porque existem esses poderes que você precisa ultrapassar, ou que você, na verdade, você precisaria nascer dessa família, você precisaria nascer uma pessoa com sangue conservador ou um sangue tradicional, de uma família tradicional do império, do clã da Lua, vamos colocar assim. Então, no vídeo passado, eu cheguei a comentar que existe um poder que ainda persegue os indígenas. Por quê? Os indígenas, eles foram os indígenas, eles representam a primeira criação do Deus Enki, do homem na Terra. Eles vieram do barro, eles são da cor do barro, eles têm uma característica muito que se assemelha muito aos habitantes da região da Terra, por causa da cor da pele, e esses representantes da raça indígena, que são o povo que mais está próximo em relação de ancestralidade com o primeiro ser humano a existir na face da Terra, a ser criado na face da Terra, que tenha nascido perfeitamente, porque existiram outros, segundo as tabuletas sumérias, existiram outros experimentos de humanos que não deram certo, que falharam, mas os indígenas, eles seriam os descendentes daquele primeiro humano que nasceu perfeitamente. Então, existe essa perseguição aos indígenas, existe este racismo muito forte do clã da Lua, do clã administrativo, do clã conservador sobre os indígenas, que tenta dizimar, acabar, um preconceito muito forte com eles, porque o deus Enlil justamente não queria a criação do ser humano, ele era contra a criação do ser humano, ele era contra o projeto humanidade que o deus Enki desenvolveu junto com a deusa Nimai e seu filho Ningizida. Então o clã da Lua, ele acabou por adotar um sistema para manter as pessoas sob controle, que é a religião. Qualquer religião, todas as religiões, elas têm a função de exercer o controle da população. Então, os indígenas, eles são constantemente perseguidos, eles são constantemente atacados, justamente por causa dessa característica que traz o racismo do clã da Lua em relação à criação do homem na Terra. Enlil é relacionado ao deus touro. A palavra Bel significa senhor, enquanto El de Deus. Logo, Bel-El, que significa do Senhor Deus, se transformou em Baal. O deus Baal, por sua vez, está relacionado ao Beelzebub, representado como um touro. O arquétipo do touro ganhou uma homenagem na Wall Street, local onde se encontra a Bolsa de Valores. Então, além desse sistema religioso, do sistema armamentício, do sistema das Forças Armadas e do povo, nós podemos observar também que o clã da Lua, até hoje, ele exerce poder sobre o mundo através da Bolsa de Valores. Como isso? Se você for em Wall Street, você vai ver o que na frente do prédio que administra a Bolsa de Valores? Um touro. E o que este arquétipo representa? Qual deus esse arquétipo do touro representa? O touro representa o deus Enlil. Então, o deus Enlil, Baal, Beelzebub, deus Enlil, ele representa o sistema do clã da Lua, o sistema administrativo conservador e capitalista do clã da Lua. E, através deste sistema capitalista, os conservadores daquela região da Babilônia, que tem ancestrais ali, ancestralidade toda que vem dali, até hoje controla o mundo inteiro, porque eles desenvolveram esse sistema capitalista, eles criaram esse jogo de poder financeiro e eles organizam e atuam de forma
que nós mesmos somos obrigados a defendê-los, às vezes por causa da nossa própria renda, que vem desse sistema capitalista, e muitas vezes, superiormente muitas vezes, as pessoas elas são levadas a defender esse sistema por ignorância, sem saber. Então elas defendem o conservadorismo, eles defendem esse sistema que nos faz permanecer sempre na mesma base da pirâmide, por ignorância mesmo, por achar que nós devemos ao topo dessa pirâmide, aos líderes conservadores, que nós não vemos, não sabemos quem são, não temos acesso algum, e são pessoas que são praticamente deuses mesmo na Terra, porque eles atuam no marketing, eles atuam na internet, eles são espiões através da internet, eles nos espionam, eles sabem o nosso comportamento, sabem o que nós estamos fazendo através da internet, tudo isso e tudo mais, e nós não sabemos quem eles são, nós não temos acesso a essas pessoas e somos vítimas do sistema. Porém, ainda assim, defendemos o sistema, porque a manipulação ela é tão bem entranhada, ela é tão bem arquitetada, tão bem armada, tão bem sistematizada, que nós não percebemos que nós estamos sendo vítimas do sistema. Então houve uma época assim, na época do exílio judaico, que um imperador, ele percebeu que era muito poder para os governantes judeus serem os religiosos, aqueles que comandavam religiosamente o seu povo, e também serem aqueles que eram políticos. Eles eram os políticos, aqueles que colocavam as leis, e também eram aqueles que faziam as celebrações religiosas. Então, era muito poder para essa pessoa, do poder judaico, era muito poder para eles, e esse imperador ele decidiu de vez separar a religião do poder. Então, essa separação entre a religião e o poder originou a fé cristã. Por quê? Porque eles perceberam que eles teriam que achar uma maneira de continuar manipulando o povo, e através dos deuses, através da religião, mas eles não poderiam mais fazer isso como antigamente por causa do decreto deste imperador, da ordem deste imperador. Então acontece que os judeus eles criam as versões dos livros bíblicos, que mais tarde foram compilados num livro só, que foi a Bíblia. Eles compilam toda a história dos deuses de Inanna e dos deuses sumérios, dos deuses dos dois clãs. Eles compilam a história observada de um ponto de vista mais romano, de um ponto de vista mais da época em que eles vivem. Eles criam personagens baseados naquela história antiga para que eles possam continuar exercendo poder a partir daqueles deuses, ou para que eles possam continuar o culto aos seus deuses antigos. Então, cada personagem bíblico ele foi inspirado num personagem sumério. Por quê? Porque assim era possível criar um sistema de controle e manipulação de culto através do culto religioso, sem perder as origens desse ato de servir aos deuses. Então nós continuamos servindo aos deuses com o nosso trabalho, participando do sistema capitalista ainda aqui na base da pirâmide, sendo ameaçados e impelidos sempre pelas forças armadas e pelo sistema religioso, dominados pelo sistema religioso, para que as pessoas que estão no topo, esses deuses que nós não sabemos quem são e nós nunca jamais teremos acesso, para que eles possam manter o controle. Então, falando um pouco do arquétipo do touro e relacionando este arquétipo ao deus Baal, Belzebu, Enlil,
que fica ali demonstrado através do touro que fica em frente à Bolsa de Valores americana. Eu vou falar um pouco sobre as Torres Gêmeas. Então, no começo desse vídeo, eu falei um pouco sobre a construção da Torre de Babel, a Torre do Bel-Marduk. E ele propôs essa construção junto com 2 outros deuses. E esses 2 outros deuses eram irmãos. E esses 2 outros deuses irmãos eram gêmeos. Então, nós tínhamos ali em Nova York as Torres Gêmeas. Então, nós temos 2 representações do clã da Lua ali em Nova York. Nós temos o arquétipo do deus Baal, Belzebu, Enlil, que são os mesmos, tá? E o arquétipo das Torres Gêmeas, que representam os irmãos gêmeos Inanna e Utu. A torre, que não foi construída na época, teve a oportunidade de ser finalmente manifestada, finalmente edificada ali em Nova York. Então, existe um motivo político para a torre ter sido destruída? Talvez exista um motivo político, porque são 2 clãs que ainda disputam o poder. São 2 clãs que ainda tentam desestruturar esse sistema que favorece só o topo da pirâmide. Então, esses 2 sistemas, eles vivem em guerra. Quando surgem teorias de que o próprio Estados Unidos derrubou as Torres Gêmeas para gerar conflito e caos na Bolsa de Valores, para que as pessoas pudessem lucrar com isso e tal, existe um fundo de verdade nisso, porque toda teoria da conspiração tem uma verdade. Então, se a gente for considerar que as Torres Gêmeas representam os deuses Utu e Inanna, e que as Torres Gêmeas podem ter sido, por exemplo, uma manifestação do que não foi no passado, então a Torre de Babel no passado, ela não pôde ser construída por causa da guerra, porque os deuses se desentenderam em determinado momento. Vamos erguer então as Torres Gêmeas aqui em Nova York? É possível. A Torre de Babel ou a Torre de Bel-Baal foi destruída antes do fim de sua construção. Já as Torres Gêmeas foram construídas e destruídas por supostos terroristas em 2001. Nos prédios haviam bancos e corretoras da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores foi criada em 1531 na Bélgica e se deve aos judeus. A Segunda Guerra Mundial e forte racismo contra os judeus se devia à diferença de classes. Os judeus eram muito ricos. Os Estados Unidos acolheram os judeus após a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, podem compartilhar o vídeo, podem também participar do grupo no Facebook e também na minha página Mitologia Suméria. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Até mais e obrigada!